Bem, irmãos, abramos nossas Bíblias no livro de 1 Samuel. Nós leremos no capítulo 9, do versículo 1 ao versículo de número 24. Diz assim a palavra do Senhor. Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, benjamita, homem de bens. Tinha ele um filho cujo nome era Saul, moço tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, sobressaía a todo o povo. Extraviaram-se as jumentas de Quis, pai de Saul. Disse Quis a Saul, seu filho: toma agora contigo um dos moços, dispõe-te e vai procurar as jumentas. Então, atravessando a região montanhosa de Efraim e a terra de Salissa, não as acharam. Depois, passaram a terra de Salim, porém elas não estavam ali. Passaram ainda a terra de Benjamim, todavia não as acharam. Vindo eles, então, à terra de Zufi, Saul disse para o seu moço com quem ele ia: vem e voltemos. Não suceda que meu pai deixe de preocupar-se com as jumentas e se aflija por causa de nós. Porém, ele lhe disse: nessa cidade há um homem de Deus, e é muito estimado. Tudo quanto ele diz, sucede. Vamos-nos agora lá, mostrar-nos-á, porventura, o caminho que devemos seguir. Então Saul disse ao seu moço: eis, porém, se lá formos, que levaremos então aquele homem? Porque o pão de nossos alforjes se acabou, e presente não temos que levar ao homem de Deus. Que temos? O moço tornou a responder a Saul e disse: eis que tenho ainda em mãos 1/4 de siclo de prata, o qual darei ao homem de Deus para que nos mostre o caminho. Antigamente em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia: vinde, vamos ter com o vidente. Porque o profeta de hoje, antigamente, se chamava vidente. Então disse Saul ao moço: dizes bem, anda, pois, vamos. E foram à cidade onde estava o homem de Deus. Subindo eles pela encosta da cidade, encontraram umas moças que saíam a tirar água e lhes perguntaram: está aqui o vidente? Elas responderam: está. Eis aí o tens diante de ti, apressa-te. Pois, porque hoje veio à cidade, porquanto o povo oferece hoje sacrifício no alto. Entrando vós na cidade, logo o achareis, antes que suba ao alto para comer, porque o povo não comerá enquanto ele não chegar, porque ele tem de abençoar o sacrifício, e só depois comem os convidados. Subi, pois, agora, que hoje o achareis. Subiram, pois, à cidade. Ao entrarem, eis que Samuel lhe saiu ao encontro para subir ao alto. Ora, o Senhor, um dia antes de Saul chegar, o revelara a Samuel, dizendo: amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por príncipe sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: eis o homem que eu já te falara, este dominará sobre o meu povo. Saul se chegou a Samuel no meio da porta e disse: mostra-me, peço-te, onde é aqui a casa do vidente? Samuel respondeu a Saul e disse: eu sou o vidente. Sobe adiante de mim ao alto, hoje comereis comigo. Pela manhã te despedirei, e tudo quanto está no teu coração te declararei. Quanto às jumentas que há 3 dias se te perderam, não se preocupe com o teu coração com elas, porque já se encontraram. E para quem está reservado tudo o que é precioso em Israel, não é para ti e para toda a casa do teu pai? Então respondeu Saul e disse: porventura não sou benjamita, da menor das tribos de Israel, e a minha família a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Porque, pois, me fala com tais palavras? Samuel, tomando a Saul e ao seu moço, levou-os à sala de jantar,
e lhes deu o lugar de honra entre os convidados, que eram cerca de 30 pessoas. Então disse Samuel ao cozinheiro: traze a porção que te dei, de que te disse, põe-na à parte contigo. Tomou, pois, o cozinheiro a coxa com que havia nela e pôs diante de Saul. Disse Samuel: eis que isso é o que foi reservado, toma-o e come, pois se guardou para ti, para esta ocasião. Ao dizer eu, convidei o povo, assim comeu Saul com Samuel naquele dia. Vamos orar? Senhor, meu Deus, muito obrigado, Senhor, por este momento. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de ler a Tua palavra, pela bênção que é poder termos o Teu Espírito que habita em nós, instruindo-nos, orientando-nos naquilo que a Tua palavra nos diz. Por isso, meu Pai, nós te rogamos nesse instante sabedoria, para que o Senhor, no nome de Jesus, nos mostre, Senhor, a maneira correta como nós devemos enxergar os eventos ao nosso redor, para que venhamos a confiar no Senhor e vivermos uma vida de dedicação completa ao Senhor. No nome de Cristo Jesus, que nós te rogamos. Amém. Queridos, uma das coisas que nós precisamos sempre nos lembrar é que o Senhor responde às nossas orações. Aquilo que nós pedimos, Ele nos dá. Mas nós precisamos nos lembrar que dentro das respostas positivas que o Senhor nos dá, às vezes os propósitos dele nos são escondidos. Nem sempre é fácil nós discernirmos porque o Senhor nos atende a um pedido. Porque às vezes ele nos atende justamente porque ele quer nos abençoar, porque ele entende que aquilo ali será bom para nós nesse sentido. Mas às vezes ele também nos atende para nos provar. E às vezes ele nos dá exatamente o que a gente pede, justamente para que a gente passe alguns apertos depois. É impressionante porque o texto que nós acabamos de ler, se você só lê o capítulo 9, você fica impressionado como tem coisa bonita e boa acontecendo aqui. Só tem coisa boa acontecendo no capítulo 9. Mas nós vemos aqui que o capítulo 9 é consequência do capítulo 8. E no capítulo 8, o que aconteceu é que o povo, vendo que Samuel já estava velho, e que os filhos de Samuel, que estavam assumindo o lugar dele, não eram boas pessoas, o texto nos diz que eles eram homens avarentos e que estavam aceitando suborno, eles chegam para Samuel e dizem: Samuel, nós queremos um rei. Mas nós vimos que o princípio por trás desse pedido é porque eles estavam olhando para as nações vizinhas, estavam desejando um rei nos mesmos moldes das nações vizinhas. Samuel ficou extremamente chateado, e é óbvio, porque eles foram duros com Samuel. Eles já chegaram para Samuel dizendo que Samuel estava velho, eles já chegaram para Samuel dizendo que os filhos de Samuel não serviam para ser substitutos dele. Samuel fica chateado porque de alguma forma Samuel se sente rejeitado nesse processo. O próprio Deus chega para Samuel e diz: não, Samuel, eles não rejeitaram você, se bem que eles tinham rejeitado, ele mesmo vai dizer mais na frente. Ele diz: mas quando eles rejeitaram você, Israel na verdade está rejeitando a mim. Eles não me querem como rei. Esse é o problema deles. Eles não me querem como rei. Mas por duas vezes o Senhor insistiu no capítulo número 8. Dê o rei deles. Dê o rei que eles pedem. Vá lá e unja um rei. Então, não fique protelando aí no meio do processo. Vá lá e dê o rei a eles. Agora, antes de fazer isso, o que é que você vai fazer? Explique para eles tudo o que eles perdem quando tem um rei. Veja, nós vimos na semana passada isso. Eles tinham completa liberdade de comércio. Eles tinham completa liberdade de vida, porque o Senhor que governava sobre eles não cobrava para eles nenhum tipo de imposto. Eles, a partir de hoje, seus filhos vão ser mandados para a guerra, suas filhas vão ser usadas dentro da corte para servir o rei, sua fazenda vai ser doada para outras pessoas, sua comida vai ter que ser dividida com o rei, ou seja, é muito prejuízo. A partir de hoje, vocês vão descobrir o que é viver num sistema parecido com o do Brasil. Mas tudo bem. A gente topa, porque o que é que nós queremos? Nós queremos um rei que lute as nossas guerras, nós queremos um exército organizado. O que eles não prestaram atenção que o Senhor estava alertando? Às vezes vocês pedem algumas coisas, mas não tem noção exata do que vocês estão pedindo. Às vezes a gente pede as coisas e não tem noção correta das consequências do que a gente está pedindo. E o Senhor adverte aqui, dizendo: vocês deveriam pensar melhor no que vocês estão pedindo, não é assim tão simples.
Vocês vão ter consequências disso. A resposta deles é: ok, nós queremos. Tudo bem, a gente paga o preço, mas nós queremos. E aí, nesse contexto é que aparece o capítulo 9. O capítulo 9 é uma resposta de oração. E o texto inteiro se organiza, o 9 até parte do capítulo 10, se organiza como que dizendo: vejam Deus dando o que vocês pedem. E é impressionante, porque nós temos 3 personagens principais nesse capítulo. O primeiro personagem, obviamente, é Saul. Pela primeira vez ele está sendo apresentado aqui. Ele não apareceu ainda. Primeira vez que ele aparece aqui. Saul. O texto já começa apresentando Saul e vai discorrendo uma história de Saul. Segundo personagem, Samuel. É Samuel que sempre está fazendo essa transição. É Samuel que está intermediando entre o povo e Deus. E ele vai fazer isso aqui. O terceiro personagem, e mais importante, que mais trabalha no texto, é o próprio Deus. Porque em todo momento, em cada detalhe que o texto apresenta, mostra que nenhum desses eventos aconteceu fora do plano de Deus. Todo evento que acontece aqui é um monte de coincidência, mas tudo é organizado, porque Deus está dando para o povo exatamente o que o povo queria. Era exatamente o que o povo queria. Inclusive, você vai descobrir que Samuel gosta do presente. Mas nós vamos ver também que às vezes é ruim quando Deus nos dá exatamente o que nós queremos, porque isso tem consequências mais graves depois. Vejamos como é que Deus conduz esse presente, como Deus responde essa oração. O escritor do livro faz questão de jogar toda a luz, todos os holofotes em cima de Saul. Saul é o personagem principal aqui. E o que é que eles esperavam? Eles queriam um rei em toda a sua pompa. É por isso que os 2 primeiros versículos vão descrever quem Saul é. E nos mostrando quem é Saul, nos mostra Deus escolhendo exatamente a pessoa do jeito que o povo queria. Como é que o povo queria? Versículo de número 1. O texto diz assim: havia um homem em Benjamim, cujo nome era Quis. A tribo de Benjamim nós já conhecemos. A tribo de Benjamim apareceu lá no finalzinho do livro de Juízes. Lá no final do livro de Juízes nós vimos que um sacerdote tinha ido buscar a esposa que estava separada dele, e ele encontrou essa esposa lá, fez questão, ajeitou lá para sair, e voltando para a sua terra, parou numa cidade dos benjamitas. E era uma cidade de homens tão maus que queriam violentar o sacerdote. E há uma negociação e eles entregam a mulher no meio do processo. E eles matam a mulher durante a noite. O texto nos diz então que esse sacerdote pega o corpo da esposa, parte em vários pedaços, manda um pedaço para cada tribo. As tribos de Israel ficam tão revoltadas com o que a tribo de Benjamim fez, que eles partem com toda a força para cima de Benjamim. E Benjamim, ao invés de se arrepender e dizer: não, a gente entende, essa cidade fez uma loucura, eles: não, a gente protege todo mundo, porque toda a tribo de Benjamim era ruim, era má. O povo de Israel inteiro se lança contra a tribo de Benjamim e destrói a tribo inteira, fica meia dúzia de camaradas escondidos em cima de uma pedra. Quando Israel se toca que tinha destruído uma tribo, eles dizem: Senhor, o que foi que a gente fez? Não tem mais 12, só tem 11 agora, porque o povo que sobrou agora não tem mais mulher para... Eles fazem uma coisa ainda pior ainda. Eles atacam a cidade para roubar a mulher. Aí faltou mulher. Aí depois diz: então vamos agora e sequestre algumas também para ter mulher. De forma que o que sobrou da tribo de benjamitas, os protetores de estupradores, tem um homem chamado Quis lá. Só que eu quero que você note o seguinte: de cara, a tribo não é legal. Já notaram isso? A tribo não é boa. A tribo tem um péssimo histórico. Não faz muito tempo que essa tribo praticamente foi dizimada. O próprio Saul vai dizer: eu sou parte da menor tribo de Israel. Mas o texto nos diz que esse Quis, que não se sabe, por exemplo, pela idade dele, se ele não estava naquele rolo daquela guerra lá atrás. Ninguém tem noção. Mas o que você nota logo em seguida? O tamanho da genealogia.
Notaram aí? O texto diz que é Quis, filho de Zeró, filho de Berocate, filho de Afias. Ele traz gerações aqui. O que significa dizer que esse homem aqui não é um qualquer. Não é qualquer um da tribo de Benjamim. Porque se o texto está trazendo uma genealogia de Aquis, significa que esse homem ele era importante dentro da tribo de Benjamim. Esse não era uma pessoa qualquer. Porque quando a pessoa não tem tanto pedigree, o texto bíblico não se preocupa muito em dizer de onde ele é, mas aqui não. Olha a quantidade de gerações que você tem aqui. O texto diz que ele era filho de Abiel, depois o avô dele, Zeró, depois o bisavô dele, Becorate, depois o tataravô dele, Afias. Ou seja, tem uma geração completa aqui, tem várias gerações. Esse homem é um homem importante dentro da tribo. Segundo lugar, além dele ser um camarada com pedigree importante, ele era rico. Olha o final do versículo 1. O texto diz que ele era homem de bens. Ele era poderoso. Ele não era uma fichinha, não. Ele era alguém muito rico dentro da tribo de Benjamim. E aí, de repente, o texto para dizer, e ele tinha um filho. E o nome do filho dele era Saul. Então, eu quero que você note logo de cara aqui. Quem é Saul? Saul é um homem que vem de uma família tradicional. Saul é um homem que vem de uma família importante. A tribo dele é horrível. Então, ao que tudo indica, a índole do povo de onde ele vem é ruim, nós vamos ver isso. Mas de cara o texto diz, ele não é um qualquer, ele não é uma pessoa do povão, ele é de uma família que é importante. E segundo, ele vem de uma família rica. Então, Saul não era um pobrezinho qualquer que foi retirado lá do meio do trabalho. Não, Saul é um camarada que viveu a vida inteira numa boa condição financeira. E o pai dele era rico. Logo, a situação financeira de Saul também era muito boa. Então, pensa em Saul aí. Filhinho de papai com uma carteira recheada. Como é que se chama? Eu sei que as meninas são Patricinho, os meninos. Mauricinho. Pronto. É isso aí. Mauricinho. Rico, de uma família importante na tribo. Mas como se não bastasse o cara ser rico e de uma família importante, o texto ainda chega e diz, esse rapaz, Saul, era o mais moço. Era moço, era jovem ainda, cheio de vitalidade, notou? Cheio de vitalidade. Mas olha a informação seguinte. Rapaz, tem gente que nasce com sorte, não é? Saul nasceu com sorte. Saul nasceu numa família boa, Saul nasceu rico e Saul nasceu bonito. Veja, o texto diz que gente em Israel inteiro não tinha homem tão bonito quanto Saul. O cara era um Janequine. Eu acho que o Janequine já envelheceu. Deve ter algum novo hoje. Vejam, Saul era tão bonito, mas tão bonito que o texto diz que em Israel não havia homem mais bonito do que Saul. Então, e tem mais. Quando você diz, rapaz, o cara rico, uma família boa e bonito. Olha, tem mais. O texto diz que ele era muito alto. Para vocês que são altos, parece que essa informação não é importante. Para mim é muito. Essa informação aqui é muito importante para mim. Porque o texto chega aqui e para e diz, e ele era tão alto que quando todo mundo estava em pé, todo mundo ficava no ombro de Saul. Então pensa aí que Saul tinha pelo menos mais de 2 metros de altura, brincando. Agora imagina um camarada alto, forte, novo, lindo, rico, de uma família famosa. Esse é Saul. Deus procura em Israel a pessoa que corresponde exatamente às expectativas do povo. O que é que o povo queria? Um rei nos moldes do mundo. E como é que o mundo esperava que um rei fosse?
Um rei era aquele tipo de cara que quando ele entrasse numa sala, ninguém iria olhar para o lado. Todo mundo tinha que olhar para ele. Um rei, quando você olhasse, ele tinha que impor respeito logo de cara. Um rei, quando ele entrasse numa sala, todo mundo ia ter que ter vontade de se ajoelhar imediatamente. O rei, ele deveria ter uma condição que fosse tão diferenciada que todo mundo ficasse abismado com a glória dele, porque ele deveria ser a imagem em pessoa do seu reino. Era isso que se esperava. De repente Deus chega e diz: como é que vocês imaginam que vocês são? Eis aí um rei, do jeito que vocês querem. Eu vou arranjar um rei para vocês, do jeito que vocês querem. Não importa o coração dele, a tribo de onde ele veio, não importa. Ele tem pedigree, ele tem dinheiro, ele tem beleza, ele tem porte. É para todo mundo ficar encantado com ele. Vocês já viram isso no passado, né? Lembra de uma eleição que teve lá na década de 90, que o povo fica: é lindo! As mulheres vão votar nele. Até que, alguns meses depois, ele tomou a poupança do povo. Mas tudo bem. Porque o outro era velho e feio. Ele tomou, mas todo mundo votava porque o homem era lindo, não é? E outra coisa que é muito importante aqui para a gente destacar: de repente se criou um cargo em Israel, o cargo de rei, não tem um candidato. Já notou? Não tem um candidato. Porque Deus está conduzindo o processo. Isso aqui é bonito, meus irmãos. Porque Deus, mesmo em meio a um pecado do seu povo, dando ao povo exatamente o que o povo quer, Deus está sendo bondoso com esse povo. E Ele conduz o processo aqui. Não vai haver uma eleição democrática para a escolha de um rei. É Deus que está escolhendo esse rei, porque ele é resposta de oração. É por isso que a partir do versículo número 3, nós vemos uma sucessão de eventos. E esses eventos vão correr até o versículo número 24 que a gente leu. Em primeiro lugar, umas jumentas perdidas. Versículo número 3. Extraviaram-se as jumentas de Quis, pai de Saul. Eu sei que quando você pensa em jumentas, você pensa assim: mas que porcaria, né? Perder jumenta hoje não é nada, porque hoje no sertão, se você for, você acha em qualquer esquina uma disponível para você levar para casa. Então, o pessoal lá no sertão agora trocou jumento por moto. Então, é jumento na rua que não acaba mais. Na minha cidade tem um monte de menino lá que tem um rebanho. Eles saem juntando jumento em tudo quanto é canto e tem um rebanho agora para... Eles parecem fazendeiros. Ninguém quer. Não custa mais nada, não vale mais nada. Aí você pensa assim: não, porcaria de uma jumenta? Não, você não entendeu. Jumentos eram animais extremamente valiosos naquela época. Eram animais, inclusive, que reis usavam. Então era caro. Era caro. E ele não perdeu simplesmente um jumento. O texto nos diz que ele perdeu especificamente jumentas. As fêmeas, que são mais valiosas exatamente porque elas reproduzem, elas têm que dar mais. O que acontece é que naquela época não existia esse negócio de terreno fechado com os animais presos. Havia algumas cercas de pedra, mas que ninguém nem se preocupava, a cerca caía, ninguém ligava. Então os animais realmente saíam andando atrás de comida. E o que aconteceu aqui é que as jumentas dele se espalharam no meio do mato. Se espalharam. E aí o pai de Saul chega e diz: meu filho, as jumentas sumiram. Quantas são? A gente não sabe. A gente fica pensando assim: umas 3? Não, a gente não sabe, pode ser que seja muita. Mas elas sumiram. A gente vai perder esse dinheiro? Não tem condição de perder, né? O que é que a gente faz? Saul, pega um dos rapazes, um dos servos, e vai procurar as jumentas. Vai procurar as jumentas. Interessante isso, porque esses animais sumiram porque Deus estava providenciando um pretexto. Os animais sumiram porque o Senhor queria que eles sumissem. E aí o texto começa a dizer que ele vai procurar os animais, versículo número 4, e olha a situação. Eles atravessaram a região montanhosa de Efraim, que era a região próxima onde eles moravam, e a terra de Salim, e não acharam. Depois eles passaram para a terra de Salim, porém elas não estavam também ali. Passaram a terra de Benjamim, mas eles não a acharam. Se você for olhar o mapa, o que eles estão fazendo, eles estão rodando a região toda. Esses caras estão rodando o terreno inteiro ao redor.
eles estão procurando os animais. Eu já fiz isso, e não é bom não. Você anda do meio do mato, para cima e para baixo, tentando encontrar um rastro, alguma coisa assim, não é tão fácil assim. Por isso que a gente bota chocalho nos animais, porque a gente fica escutando o chocalho e a gente vai pelo chocalho e a gente encontra. Quando escuta o chocalho fica mais fácil. Aqui não parece que tem chocalho não, e eles estão rodando a região grande. Eles não estão um dia ou dois, eles já estão há 3 dias rodando para tudo quanto é canto. Eles já deram a volta na região toda e nada de encontrar essas jumentas. E de repente o texto nos diz que eles chegaram à terra de Zuf. Gente, não tinha mais comida. Eles já tinham rodado bastante e nada de encontrar as jumentas. Saul então desiste de procurar os animais. Você vai começar a notar agora uma série de falhas de caráter de Saul. A partir de agora já começa a aparecer. Porque só tinha qualidade lá em cima, lembra? Rico, família importante, bonitão, alto. Agora você já vai ver um homem que desiste, que dá por perdida. Ele fica assim, ó, ele faz assim, vamos voltar? A gente já dá uma volta aqui enorme, vamos voltar? Vamos voltar porque daqui a pouco meu pai vai deixar de ficar preocupado com as jumentas, vai começar a ficar preocupado com a gente. 3 dias. 3 dias para nós pode parecer muito, para eles não era nada. O camarada passava 30 dias fora. Vai chegar, mas papai vai ficar pensando que eu morri. Papai vai ficar preocupado comigo. Faz 3 dias, não tem celular para mandar para ele. Papai, estou bem, Zap. Não tem. Então vamos fazer o seguinte, vamos voltar? Vamos voltar? A gente desiste dessa jumenta, a gente volta para cá e dizer, papai, estou bem. Se ele disser que a gente vai, a gente volta de novo para procurar de novo, mas vamos desistir. É um homem que não tem perseverança, notaram isso? Ele não tem força. Em segundo lugar, além de não ser perseverante, ele não tem iniciativa de liderança. O texto nos diz que é o escravo dele, é o servo dele que toma iniciativa. O texto diz assim, eles vão voltar para casa porque meu pai vai deixar de ficar preocupado com a jumenta e vai começar a ficar preocupado com a gente. Aí o servo no versículo 6 diz assim, nessa cidade há um homem de Deus, é muito estimado, tudo quanto ele diz sucede. E logo em seguida o texto diz assim, e o que é que a gente vai dar para ele? Ele diz, eu tenho um prato aqui que eu posso dar para ele. Notou que a iniciativa é toda do servo. Saul não... qual é a iniciativa de Saul? Vamos voltar para casa. Papai deve estar preocupado. É isso que ele faz. O servo chega e diz, não, mano, peraí, ainda tem outras opções ainda a gente voltar. A gente não pode voltar sem os animais. A gente precisa saber onde esses animais estão. Agora, veja só, tem uma saída aqui. A gente está na região de Zuf, versículo 5, e aqui perto, alguns quilômetros, tem um vidente, tem um profeta. Então veja, ele toma a iniciativa. A liderança é do servo, a liderança não é de Saul. Ele não tem iniciativa. Terceiro problema em Saul aqui. Saul não tem a menor ideia quem é Samuel. O texto simplesmente diz que quem sabia de Samuel era o jovem, era o moço que estava com ele. E o moço com ele sabe tudo. O texto diz assim, olha, veja só, aqui nessa cidade há um homem de Deus. Segundo, ele é muito estimado, as pessoas o amam. Saul não sabe disso. Ele não sabe que tem Samuel morando ali. Ele não sabe que esse homem é líder em Israel. Como é que ele não sabe? O texto nos diz lá atrás que Samuel ficava de cidade em cidade, versículo 16 do capítulo 7, de Betel, Gilgal e Missa, julgando, andando por todo mundo, julgou todos os dias, morava em Ramá, versículo 17. Todo mundo conhece, mas Saul não conhece. Isso nos mostra que a espiritualidade de Saul era zero. Porque Saul não conhece profeta e sacerdote de Israel. Esse homem não adorava. Ele não era alguém assim contra Deus, blasfemador. Nota que o texto não diz que ele era um camarada cachaceiro ou que fazia bagaceira. Não diz isso, não. Mas o texto diz que Saul simplesmente não ligava. Não tinha vida espiritual. Não tinha interesse. É tanto que o rapaz chega aqui e diz, ele é estimado. E tem mais, olha. Tudo quanto ele diz, acontece. É um profeta de verdade. Não é falso, não. É um profeta de verdade. Vamos fazer o seguinte, a gente vai lá, pergunta para ele onde é que as jumentas estão, e ele vai dizer para a gente onde a jumenta está. Vejam só que coisa. Um jovem conhece mais sobre a sua liderança espiritual do que Saul.
Saul não tem a menor ideia quem é. Ele depois não tem a menor ideia como é que se lida com o profeta. Ele fez dizer, mas a gente vai chegar de mão abanando lá? Rapaz, a única coisa que a gente tinha na vasilha era pão, e o pão acabou, rapaz. Não tem nada para dar de presente para ele. Como é que a gente vai pagar o profeta para ele dizer para a gente onde é que estão os animais? Ele fez, veja só, rapaz, não tem pão não, mas eu tenho um prato aqui, um quarto de ciclo de prata, versículo 8. A gente dá para ele mostra o caminho para a gente vai se embora atrás dessas jumentas. A gente consegue. Vamos lá. Todo estímulo vem do moço. Saul não sabe sequer lidar com o profeta. O texto para, no versículo número 9, com uma espécie de nota de rodapé para fazer uma explicação aqui. Diz, deixa eu explicar um negócio para vocês aqui antes da gente continuar a história. O que acontece é que naquela época o profeta não era chamado de profeta. A gente está chamando ele de profeta até agora porque está na outra época, a gente chama assim agora. Mas naquela época não se chamava ninguém de profeta. Não. Naquela época chamava de vidente. Aquele que vê o futuro, aquele que vê as outras coisas. Então, era assim, quando alguém queria consultar ao Senhor, ele dizia, vamos para o vidente. Então, naquela época, não chamava de profeta não, chamava de vidente. Isso é um parêntese, só para explicar, porque a partir de agora o termo vai ser vidente. E vidente, ele está aquém do que é um profeta. O profeta não é aquele que enxerga o futuro das pessoas, como o pessoal, às vezes, nas igrejas pentecostais acham que é, aquele que adivinha as coisas. Não, faz parte da profecia do Antigo Testamento. É por isso que o texto para dizer aqui, naquela época a gente chamava de vidente, porque o profeta é aquele que anuncia a palavra do Senhor, denunciando o pecado e conclamando arrependimento. Isso é um profeta. Às vezes ele adivinhava justamente para confirmar que ele era um profeta verdadeiro. Aí ele dá essa explicaçãozinha aqui, agora, beleza, vamos para lá. Veja o Senhor conduzindo. Animais perdidos, roda meio mundo, não acha. A última opção, o profeta. Aí eles vão para a cidade. Eles não sabem quem é o profeta. Eles não conhecem o profeta. Mas nesse dia, por coincidência, era o dia especial. O texto nos diz que eles foram em direção à cidade, Saul concordou com isso, foram procurar onde é que estava o homem de Deus. Versículo número 11, subindo pela encosta, então a cidade ficava no alto de uma montanha. É tanto que o texto vai dizer que eles iriam sacrificar lá no cume da montanha, eles iriam sacrificar na parte mais alta. Chegando lá, o texto diz que eles vão entrando e, à medida que eles vão entrando, encontraram um monte de moças, versículo número 11. E essas moças estavam indo pegar água. A cidade era na montanha, não tinha como você ter água em cima da montanha. Quem era encarregada a compesa? A compesa na época era a moça. Então, elas eram encarregadas de descer a montanha, pegar água e levar água e abastecer a casa. Qual era a hora que elas faziam isso? Tardezinha, o sol já tinha baixado, estava mais frio. Elas desciam com as vasilhas, pegavam água e levavam água para casa mais em cima. É isso que elas estão fazendo, elas estão saindo da cidade. Além disso, está tendo uma festa na cidade, mas elas não são convidadas mesmo, então elas estão trabalhando. Os homens estão indo para a festa, as mulheres estão indo buscar água, porque a cidade não tem água lá em cima, eles têm que pegar mais embaixo. Eles vêm chegando, subindo, começam a subir a montanha em direção à cidade, o que é que eles encontram? Um monte de moça. Eu gostei de um comentarista que ele fez assim, rapaz, essas moças acharam um rapaz bonito assim, na entrada, é por isso que a conversa é comprida, não estou? Tem um profeta aí, ela disse, tem lá dentro. Se fosse baixinha assim, feia, assim, tem lá dentro, vai para ali. Conversa mole. Mas aqui não, tem um gatão bonito, alto, forte, bem apessoado. As meninas têm uma conversa comprida. Olha que conversa comprida aqui. O texto diz assim, tem um profeta aí? Ela fez, tá, ele está aí, agora vão logo, ande. Olha que gentileza. Apresse-se, porque ele veio hoje, ele está na cidade e o povo vai oferecer sacrifício hoje, ele está indo para o alto, vá logo, porque se você não for logo, ele vai subir e a festa vai começar, vai ficar mais difícil você encontrar ele. Vão logo, vocês vão encontrar logo, rapidinho, ele vai prestar o sacrifício. Se você não encontrar lá por baixo, ele está lá por cima. Então ele vai lá fazer o sacrifício, o povo não come enquanto ele não abençoar, então depois que fizer o sacrifício, eles vão rachar o sacrifício e eles vão comer. Então corre logo que vocês vão achar. Conversa bem comprida. Eu acho que a menina estava interessada mesmo, não tem jeito. E o texto nos diz que eles entraram e versículo 14 diz que assim que eles entram na cidade, Samuel foi ao encontro.
Não, eles foram atrás de Samuel, mas aqui é Samuel que está vindo atrás dele, em específico. Tudo deu certinho. As jumentas fugiram, eles passaram 3 dias rodando atrás da jumenta, pararam justamente na cidade certa, encontraram um monte de moça que, com muita gentileza, disseram exatamente onde encontrar o profeta, mas quando eles entram na cidade, quem encontra eles é o profeta. Como é que aconteceu um negócio desse? O texto para de novo para fazer uma explicação. Versículo número 15. Um dia antes, o Senhor revelou a Samuel e disse a Samuel: amanhã, nesse horário, eu vou te mandar o homem da terra de Benjamim, o qual você ungirá príncipe sobre o meu povo. Eu quero que você note uma coisa aqui. As palavras do Senhor para Samuel. Veja, eu vou mandar amanhã, a essa hora, o homem, e é da tribo de Benjamim. Essa pessoa, você ungirá como príncipe, ou seja, como líder. Não é que ele iria ser um príncipe, mas ele iria ser um líder. Como líder do meu povo. Ele livrará o meu povo dos filisteus, porque eu atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. O Senhor está dizendo: amanhã vai chegar o homem que eu escolhi como rei para vocês. Ele vai dar livramento a vocês dos filisteus, porque eu ouvi o clamor de vocês pedindo um rei, pedindo esse livramento. Eu vou dar o rei do jeito que vocês querem. Mas eu acho bonito, porque por 3 vezes o Senhor diz: é o meu povo. Eu não estou dando o meu povo para Saul. Eu estou dando Saul para o meu povo, do jeito que eles pediram. E aí a providência de Deus se organiza na vida de Samuel bem bonito. O texto diz assim: esse homem vai dominar sobre o meu povo, versículo 17. Uma 4ª vez aí. Samuel, então, saiu no meio da porta e encontra Saul. Sabe o que é uma coisa interessante que você vai descobrir? Que Samuel amou o rei que Deus escolheu. Samuel gostou. Você vai ver uma coisa bem interessante. Durante todo o livro de Samuel, você vai notar que Samuel gosta de Saul. Samuel gosta de Saul. Samuel olha para Saul e diz: tem cara de rei, tem altura de rei, tem família de rei, tem dinheiro de rei. Está aí um rei que presta? Se é para ser substituído, esse cabo é bom. É tanto que a forma que Samuel vai tratar Saul a partir de agora é completamente excepcional. Quando você for ver como ele vai tratar Davi, é totalmente diferente. Quando chegar para Davi, você vai ver que Samuel não trata Davi assim, né, dessas coisas toda boazinha, não. Ele é bem... Se sobrou essa porcaria aqui de miudinho aqui. Saul não, Saul é legal. Saul é um rei do jeito que a gente quer. E o texto nos diz que ele chega e diz: onde é a casa do vidente? Samuel diz: eu sou o vidente. E Samuel começa a falar umas coisas estranhas, porque Saul está procurando jumenta, mas Samuel está procurando um rei. Então, eles estão procurando coisas diferentes. E o texto nos diz assim: então Samuel disse: eu sou o vidente. Vamos comigo até o alto. Nós vamos comer. Você vai comer comigo. Amanhã de manhã eu vou despedir você e vou declarar tudo que está no teu coração. Ele está dizendo: amanhã eu te digo tudo que você está pensando. Hoje você vai comigo. E a partir desse instante, o tratamento de Samuel com Saul é até esquisito. Porque Samuel não disse nada, é tudo em segredo. Vocês vão descobrir isso semana que vem, é tudo em segredo aqui. Samuel encontra Saul e diz: vamos comigo, vamos lá subir, vai ter o sacrifício, eu vou abençoar o sacrifício e a gente vai comer junto. Amanhã de manhã eu te conto tudo. Amanhã de manhã eu te digo tudo. Só que é uma honraria grande demais. E Saul fica meio perdido. O cara chega atrás, procurando jumenta, querendo um vidente, para dizer onde é que as jumentas estão. Ele precisa do GPS para dizer onde é que as jumentas estão. Aí chega o GPS e diz assim para você: você vai comer comigo hoje, a gente tem um jantar aqui especial, você é meu convidado, vamos lá comigo. Olha que coisa estranha, não é? Para piorar, é o que Samuel diz em seguida. Samuel diz: olha, você está procurando a jumenta, não se preocupe não. Faz 3 dias que elas se perderam, não foi? Joia, já acharam. Pronto, ele já tem informação, já pode ir embora, não é? Já acharam as jumentas? Não, veja só, eles já encontraram.
Mas de repente tem um negócio esquisito no versículo 20. E para quem está reservado tudo que é precioso em Israel? Para quem está reservado o que é mais rico do que jumentas em Israel? Se não é para a sua família. Ele está dizendo, meu filho, você veio atrás de jumentas aqui. Você vai ter Israel inteiro hoje. Você vai descobrir o que é riqueza hoje. Tem muito mais coisa reservada para você. Coitado de Saul, ficou mais perdido do que segue em tiroteio. Que negócio, que conversa de doida é essa? Nem começou a festa, o profeta já está bêbado. Diz assim, meu senhor, veja só, eu sou benjamita, sou da tribo de Benjamim. Minha tribo é pequena, realmente. Era a menor tribo de Israel. Israel quase exterminou a tribo inteira. Minha tribo é pequena. Minha família dentro da tribo de Israel é pequenininha também. Aí já não sei se é verdade. Esse negócio aqui parece que ser... Alguns dizem que isso aqui é modéstia de Saul. Eu não acho que é modéstia. Eu acho que é uma outra característica ruim. Ele é tímido. Ele é envergonhado. O texto diz, mas minha família, eu sou uma tribo pequena, minha família é pequenininha, e você fica falando essas coisas para mim, eu não estou entendendo o que você está dizendo. Parece que ele está com medo do que o profeta está dizendo. E aí o profeta disse, não, vamos embora. Versículo número 22, pegou, levou para a sala de jantar, está todo Israel lá, tem convidado, tem 30 pessoas, isso aqui, vejam, é a nata da região, as melhores pessoas. Saul se torna o convidado especial. Ele chega e diz para o cozinheiro, a perna do sacrifício, porque a melhor parte do sacrifício era do sacerdote. Ficava a perna lá, o pernil do animal. E o pernil estava guardado, ele fez, o pernil que estava guardado lá, a coxa, versículo número 24, traga a coxa e dê para Saul. Melhor parte da comida do sacerdote, o sacerdote está dando para Saul. Isso é honra demais. Isso é honra demais. Ele diz, isso é teu, toma, come. Eu convidei o povo todinho para essa festa. Ele estava esperando justamente Saul. Ele está dizendo, Saul, se acostume. A partir de agora, você tem honra. A partir de agora, as pessoas vão jantar em sua homenagem. A partir de agora, a melhor comida da casa será sua. Essa agora é a sua nova vida. Se acostume. Versículo 25 em diante, que nós vamos ver a semana que vem, Saul vai ser apresentado à realidade do que é o seu futuro agora. Até agora ele não contou. Ele vai dormir na casa de Samuel nessa noite. E só de manhã ele vai saber o que é que está acontecendo. Mas nota que Samuel está tratando Saul já como um rei. Ele chega e diz, você vai ter todos esses privilégios agora, cara. Sua vida acabou de mudar. Ganhou na loteria. E agora é especial. Samuel gostava de Saul. Samuel gostou da escolha de Deus. Mas nem sempre o Senhor nos responde do jeito que a gente quer. E é uma boa resposta. É uma coisa boa para a gente. Porque Saul, ele tinha tudo que o povo procurava, mas ele não tinha aquilo que Deus desejava. O povo procurava um homem alto, bonito, rico e de boa família. Que de cara fosse um reizaço, que todo mundo se ajoelhasse por vontade própria. Samuel, quando viu, disse, Senhor, que escolha, parabéns, o cabo é bom mesmo. Vou levar logo, vou começar já a apresentar aqui, vou dar da minha comida para ele, esse cara é especial. Mas nós descobrimos que Saul, ao mesmo tempo, era um homem sem iniciativa, era um homem com a vida espiritual acabada, não tinha vida espiritual praticamente nenhuma, não compreendia nem como as coisas de Deus funcionavam, e além de tudo, no final de todas essas características que a gente ainda viu, Saul ainda é um tímido, medroso. Ele tem medo de uma conversa com um profeta. Ele fica meio apavorado, com algumas palavrinhas. Ele não tinha as credenciais para ser um rei bom. Deus estava dando o que o povo queria. E Deus moveu toda a história, todos os eventos, até nos mínimos detalhes, justamente para dar um rei do jeito que o povo queria. Às vezes a gente age feito filho mimado. Bate o pé e diz, Senhor, eu quero e eu quero do meu jeito. Qual é a pior coisa que o Senhor pode fazer conosco? É quando Ele nos dá exatamente o que a gente pediu. Porque quando Ele dá para nós exatamente o que a gente pediu,
É mais ou menos como às vezes os pais fazem. Tá bom, tome. Agora vou ficar aqui só olhando vocês quebrar. Mãe não costuma fazer muito isso não, mas pai faz. Pai faz. Deixa, vá. Não é isso que você quer? Suba. Quando caiu, caiu, levante. Não é assim que a gente faz? Pelo menos os pais das antigas faziam assim. O Senhor faz exatamente isso. É isso que vocês querem? Eu vou encontrar a pessoa perfeita do jeito que vocês querem. E eu vou entregar para vocês exatamente do jeito que vocês querem. Mas eu quero só adiantar para vocês que ele não tem as qualidades que eu quero. Samuel gostou da escolha. Porque a próxima vez que o Senhor vai mandar Samuel ungir um rei, o Senhor vai dizer, não olhe a aparência. Porque os homens veem a aparência. Eu vejo o coração. De repente, Samuel gostou da escolha, porque ele via sempre a aparência. Mas o Senhor estava dando uma escolha para Israel ruim, conforme a vontade deles. Precisamos aprender a orar, meus irmãos, e a pedir ao Senhor. E que nossa oração não seja somente dizendo, Senhor, eu quero isso. Mas que nossa oração seja feita à tua vontade. O próprio Cristo nos ensinou isso. Senhor, que seja feita a tua vontade. E às vezes o não de Deus é uma melhor opção para nós do que quando Ele diz que sim. Porque às vezes Ele diz que sim, justamente para nos testar, justamente para que a gente entenda de que nossas opções, nossas escolhas não são boas. Como é duro apanhar exatamente por aquilo que eu desejei, que justamente eu quis. Então, quando orarmos, nós precisamos aprender, em primeiro lugar, dizer, Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha. Em segundo lugar, eu preciso lembrar de que minhas opções, que minhas escolhas não são necessariamente as melhores. De que eu preciso colocar nas mãos do Senhor exatamente porque Ele é muito mais sábio e conhece muito melhor as coisas do que eu e de que você. E de que quando você pede ao Senhor, dizendo, Senhor, eu quero isso, você está se impondo diante do Senhor, dizendo, eu tenho melhores opções do que o Senhor. Senhor, se o Senhor fizer do meu jeito, vai dar tudo certinho. E isso é arrogância, meus irmãos, isso é arrogância. Nós precisamos aprender a dizer ao Senhor, Senhor, eu quero isso. É bem verdade. Mas se isso não for o melhor para mim, que o Senhor não me dê. Não me dê. Porque eu preciso que o Senhor me coloque no centro do teu querer, para que eu seja muito mais próximo da tua vontade. Isso nos leva a lembrar, queridos, de que nós precisamos aprender a orar. Porque às vezes a gente pede do jeito errado. E para nossa desgraça, no final, o Senhor dá exatamente o jeito que a gente pede. Que Deus nos ajude e nos ensine a orar. E que Ele nos dê aquilo que é de acordo com a sua vontade. Que a gente não se encante com as coisas que nos acontecem, achando que será sempre bom para nós, porque está de acordo com o nosso olhar. Mas que a gente se humilhe dizendo, Senhor, faça do teu jeito, mesmo que para mim pareça que é meio estranho. Vamos orar? Senhor, como nós somos arrogantes em achar que podemos escolher o melhor para nós. Senhor, às vezes nós olhamos para a situação da vida, para um curso, para um trabalho, para uma oportunidade de negócio, ou até para coisas mais importantes, para uma moça, para um rapaz, e olhamos para essas pessoas e dizemos, Senhor, eu quero fulano para casar, quero fulana para casar. Senhor, eu quero esse emprego, eu quero esse curso. Senhor, como nós somos arrogantes em achar que temos as melhores opções para a nossa vida. Como nós somos arrogantes em achar que nós sabemos exatamente o que é melhor para nós. E quando nós escolhemos isso, Senhor, nós estamos negando ao Senhor o direito que é do Senhor de escolher, meu Pai, do jeito que o Senhor deseja. Por isso, Senhor, primeiramente, trata o nosso coração. Trata o nosso coração para desejarmos o que o Senhor deseja para nós. Que nós saibamos pedir ao Senhor, que nós saibamos insistir com o Senhor, como o Senhor mesmo nos orientou, mas que nós saibamos nos humilhar e colocar nas tuas mãos a decisão se nos dará ou não. Além disso, Senhor, toma, Senhor, as nossas vidas e nos nega, Senhor, aquilo que nos fará mal.
Senhor, nós colocamos-nos na Tua presença, reconhecendo que o Senhor sabe o que é melhor para nós. E que nós te agradecemos todas as vezes aquilo que o Senhor nos nega, que nós achávamos que era bom para nós, mas que o Senhor sabia que não era. Nós queremos te agradecer por nos negar tantas vezes essas nossas escolhas. E nos ajuda, Senhor, para que possamos continuar entendendo que é melhor quando o Senhor nos diz não, do que quando o Senhor nos diz sim, para nos provar. Ajuda-nos, ó Senhor, nisso. É no nome de Cristo Jesus que nós te rogamos. Amém.